procurando levar ao conhecimento de todos a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o sentido da profecia. Mateus capítulo 17, versículo 11. E Jesus respondendo disse-lhes: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Esse sentido, todas as coisas, começando pelo primeiro passo, sempre conforme nós temos ensinado, o batismo original bíblico. Mas não somente isto, a cura divina de nossos corpos físicos, porque a profecia disse todas as coisas. Então nós vemos que o poder do Espírito Santo na igreja primitiva, aquele servo de Deus, até mesmo a sombra deles curava enfermo. Então veja, é uma verdade incontestável. Numa certa ocasião, quando essa frágil pessoa que fala diante de vocês, um determinado irmão visitando uma pessoa que, segundo ele se encontrava com câncer de pele. Então, quando aquele irmão que era assistido pelo nosso ministério, ele disse para aquela pessoa enferma, é importante observar isso, que quando ele chegou na porta da casa daquela pessoa, uma senhora que estava totalmente com câncer de pele, segundo ele, então aquela mulher disse: o senhor é um homem de Deus, pela sua aparência, pelo seu jeito. Então veja, ele não estava ali com a aparência de gente mundana. Então ele disse para ela, disse nosso pastor, e ele disse que até a nossa presença cura o enfermo. Ele citou, porque a gente tinha mostrado isso aí de púlpito, que na realidade, se a pessoa tem aquele respeito, aquela reverência, e até a nossa presença cura o enfermo. Estou falando do que creio. E ele, dentro de um curto prazo, voltou a visitar novamente aquela senhora, a qual não tinha nem sinal de câncer mais. Então veja, quando o Senhor Jesus Cristo disse, na verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Entre todos os pontos da palavra bendita de Deus está a cura para os nossos corpos físicos. Então eu falo de coração, amados, para todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, que se você ouvir a exposição da palavra com reverência, crendo de coração, você pode levantar deste leito pelo poder de Deus, mediante você ouvir a palavra e crer. Porque não é a promessa do pregador, é a promessa do Senhor Jesus Cristo. Ele que disse, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E nós estamos procurando expor a mensagem de Elias, o precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, como o primeiro passo para nós, conforme temos mencionado em outras programações, é o batismo original. Veja, os apóstolos batizaram somente em nome do Senhor Jesus Cristo. Examinaremos relatos dos serviços batismais registrados na Santa Palavra de Deus. O Espírito Santo descendo sobre 120 no cenáculo, a multidão se aproximou bruscamente e foi convencida do fato de que esse grupo de pessoas tinha recebido algo real de Deus, algo que eles também necessitavam. A resposta de Pedro aos corações sinceros e famintos, quando perguntaram: que faremos? Foi a seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas.
Então, amados, isso tem sido restaurado nos nossos dias. O batismo original bíblico, porque ele é o primeiro passo nesta jornada. Você observa aí que a pergunta foi feita a Pedro e aos demais apóstolos. Nós vemos aí que não há nenhuma palavra de correção da parte de Mateus, que escreveu a ordem do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 28, verso 19. Pedro não disse, quer dizer, Mateus não disse, irmão Pedro, é nos títulos Pai, Filho, Espírito Santo, e não em nome. Mas o Senhor Jesus Cristo disse em nome. O Senhor Jesus Cristo não é responsável por esse erro doutrinário, porque ele não diz para batizar em títulos, ele diz para batizar em nome. Ele não falou no singular, no plural, ele disse no singular, em nome. Então veja, em Lucas capítulo 24, versículo 45, a Bíblia diz que eles tiveram entendimento aberto para compreender as Escrituras. Então, amados irmãos, é tempo de nós darmos ouvido àquilo que o Espírito Santo está falando às igrejas. Não podemos deixar passar por alto. Muitas vezes nós mencionamos sobre aquela incredulidade manifesta naquela civilização antes do dilúvio. Então você veja aí que não passou por inocente. Quando Deus decretou a palavra e disse, seus dias são de 120 anos. Aquela construção da arca, trazendo para os nossos dias, vamos dizer assim, foi o evangelho, sendo pregado 120 anos. Agora, há uma civilização culta, uma civilização que tinha, as pessoas viviam 800 anos, 900, de experiência, sabedoria, ciência. Então, para eles crer que Noé estava certo, eles tinham que cair do seu pedestal, que o espírito social não deixa acontecer. Porque disse o Senhor Jesus Cristo até mesmo a um religioso, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, amados, não podemos deixar passar por alto até a hora da misericórdia de Deus. É a graça de Deus manifestada a nosso favor. Então veja, só que se não cremos, às vezes lá nos 115 anos de construção daquela arca, 118 anos, 119 anos, faltava um ano. Ah, Noé, não creram. Veja como esse mundo se encontra sábio, científico, culto. Espera aí, vamos maciar um pouquinho aqui, vamos modificar um pouco. Não. Malaquias capítulo 4, trazendo para os nossos dias. A Bíblia diz que do que é ímpio não vai ficar nem raiz e nem ramo. Vamos ler essas escrituras como está escrito. Então veja, é a graça de Deus manifestada a nosso favor. Malaquias, no capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1, como está escrito. Porque hoje, nesse tempo, na nossa civilização, nesse tempo que estamos vivendo, Deus não promete um dilúvio. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Agora, nós não é por medo, não. É o nosso Criador nos vendo em pecado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Perseguido desde antes do nascimento. Quem inspirou aquele governador, César Augusto, a convocar aquele alistamento justamente nos dias de Maria dar à luz? Perseguição, para ver se anulava o plano da salvação. Mas ele tinha olhado para você, meu irmão. Ele tinha olhado para você, minha irmã,
que estava na condição de Romanos 3, verso 23, e sabia que você creria no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então veja, Deus não deixou o plano da salvação ser anulado, não. Quando Herodes ficou sabendo que os magos voltaram por outro caminho, ele disse: vai diligentemente, fique sabendo onde está o rei dos judeus que nasceu, recém-nascido, e eu também, Herodes falando, eu quero também ir adorar. Não queria queria ir matar ele. Espírito político. Mas Deus deixa o plano da salvação ser nulo? Não deixa. Ele advertiu aos magos que voltassem por outro caminho, porque Herodes estava com mal intenção. Então, quando Herodes ficou sabendo que eles tinham voltado por outro caminho, não veio falar a ele coisa nenhuma, o que ele fez? Convocou que todas as crianças naquela região fossem assassinadas. Então, veja, mataram todas as crianças naquela região de 2 anos abaixo, para de alguma maneira matar o Senhor Jesus Cristo. Então veja, meu irmão, minha irmã, tudo isso tomou lugar por amor a nós, porque ele sabia que você creria na palavra quando viesse diante de você. Ele sabia, meu irmão, minha irmã, que você estaria em Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. É tempo oportuno, é tempo de misericórdia, não podemos deixar passar por alto. Peça o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo enquanto o tempo é oportuno. É a mensagem que vem nos preparar para o arrebatamento. Isto é uma verdade incontestável, não podemos deixar passar por alto. Enquanto religiosos estão descrendo da palavra. Se você vai perguntar ao seu pastor, mas espera aí, e aqui estão falando sobre a vinda de Elias, o que o senhor diz sobre isso? É a mesma coisa que perguntar para Anás e Caifás sobre Jesus. Estão falando aí que Jesus é o profeta de Deus, realmente é o Messias. O que o senhor fala disso? O que ele faz é pelo poder de Beelzebul. Então, meu irmão, minha irmã, se Deus está abrindo o seu entendimento para compreender as Escrituras, você não tem que dar satisfação a líder religioso nenhum, porque o Senhor Jesus diz: ai de vós que estáis com a chave da ciência na mão, não entra e impede aqueles que estão querendo entrar. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.